Não deve ser surpresa para ninguém que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Mesmo após tantos anos e diversas versões e traduções deste livro, a Bíblia continua sendo top one, o primeiro na lista dos mais vendidos, com cerca de 3,9 bilhões de exemplares vendidos pelo mundo. E grande parte da Bíblia é o Novo Testamento. O que muita gente não sabe é que 27,5% do Novo Testamento foi endereçado a um só homem. Esse homem foi Teófilo. Quem seria Teófilo? Porque Lucas teria se referido a ele como excelentíssimo. Vamos pesquisar para ver quem foi esse tal Teófilo. Vamos fazer uma rápida pesquisa no Google. Vejamos. Teófilo é o nome ou título da pessoa mencionada no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. Não se conhece a verdadeira identidade de Teófilo. Há variadas conjecturas e tradições sobre quem ele poderia ser. O Easton Bible Dictionary considera que Teófilo era uma pessoa importante, possivelmente um oficial romano. Segundo John Wesley, o termo excelentíssimo era usado para os governadores romanos. Teófilo seria um personagem importante de Alexandria. Albert Barnes comenta que Teófilo provavelmente seria um amigo convertido de Lucas e ele provavelmente era grego ou romano. Peraí! Oficial romano? Personagem importante de Alexandria? Amigo grego convertido de Lucas? A tradição cristã sempre julgou que Teófilo fosse um jeitinho por ter um nome grego. Esse raciocínio, que a princípio parece fazer sentido, é um argumento fraco. É como afirmar que uma sinagoga é uma organização cristã só que é porque a palavra é em grego. Pensar que Teófilo era gentio poderia ser uma forma de transmitir a ideia de que o Novo Testamento é dedicado aos gentios e à nova religião, o cristianismo. Essa teoria teve um forte abalo após um ossuário ser encontrado em Isma, um vilarejo a 7 quilômetros de Jerusalém. Esse ossuário foi adquirido pelo Departamento de Antiguidades e Museus em 1984. A importante peça arqueológica continha essa inscrição: Joana, filha de João, filho de Teófilo, o sumo sacerdote. No livro As Antiguidades dos Judeus, escrito pelo historiador Flávio Joséfo, consta que Teófilo era o sumo sacerdote. Isso significa que Joana era descendente de um sumo sacerdote. Então significa que 27,5% do Novo Testamento foram escritos para a figura mais importante do judaísmo na época, e não para um governador romano de Alexandria. As descobertas arqueológicas podem gerar muito desconforto, tanto aos cristãos quanto aos judeus tradicionais, pois mostram que a fé em Jesus era algo muito mais difundido entre os judeus do que se pensava e muito mais perto do judaísmo do que muitos gostariam. Inconvenientemente ou não, segundo Lucas, houve uma multidão de mais de 100 mil judeus seguindo a Jesus naquela época. Vejamos. Bem vês, irmãos, muitas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei.
Isso está escrito em Atos 21, 20. É muito importante saber da tese do sumo sacerdote do templo em Jerusalém possivelmente ser um crente em Jesus. Afinal de contas, ele era a figura principal do templo, o mais importante cargo do judaísmo na época, como se fosse o Papa dos judeus na época. Como explicar o silêncio frente a essa descoberta? Por que os púlpitos não divulgaram essas informações que estão disponíveis desde 1984? Será que essa inércia tem algo a ver com o incômodo que essa informação traz para toda uma tradição que retrata tanto Teófilo como Lucas como dois gentios? Agora sabemos que Teófilo não era um gentio grego. Será que estaríamos enganados também sobre Lucas? O Dr. Thomas Macau, detentor de um doutorado em estudos do Antigo Testamento e línguas semíticas, argumenta que os comentaristas bíblicos simplesmente afirmam que Lucas era um gentio sem oferecer nenhuma prova. O nome de Lucas aparece somente em uma lista no livro de Colossenses e em uma citação no livro de Filemão. Fora isso, não existe nenhuma informação sobre Lucas no Novo Testamento. Por outro lado, existem vários argumentos que apoiam a ideia de que Lucas era judeu. Vejamos. Pode-se inferir a judicidade de Lucas através de uma explicação de Paulo. Paulo, depois de mostrar que a condição pecaminosa do povo judeu era semelhante à dos outros povos não judeus, porque todos estavam sujeitos ao pecado, ele pergunta: que vantagem tem o judeu? E ele mesmo responde: todas, em todos os sentidos, principalmente porque a eles, aos judeus, foram confiados os oráculos de Deus. Segundo Paulo, a principal vantagem do povo judeu foi que Deus deu-lhes seus oráculos, ou seja, Deus os escolheu como seu porta-voz para alcançar a humanidade. Se Lucas foi uma exceção a essa regra bíblica de que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, o ônus da prova é daqueles que alegam que ele é uma exceção. Gentilizar o Novo Testamento seria uma forma de autenticar a nova religião gentílica que estava para nascer? A frágil identidade de Lucas como gentio certamente contribui para esse propósito. Seria preciso provar conclusivamente que Lucas era um gentio antes de abandonar a regra clara sobre os judeus terem os oráculos de Deus. Devido a essa regra bíblica, devemos supor que Lucas teria sido judeu, a não ser que existam evidências tão esmagadoras que não nos reste outra alternativa a não ser concluir que ele era uma exceção. Lucas foi um companheiro constante do apóstolo Paulo. Lucas acompanhou Paulo em sua última viagem de volta a Jerusalém e foi testemunha ocular de sua prisão. Naquela fatídica ocasião, a multidão ficou muito agitada pela presença de Paulo no templo e o acusou de trazer gentios para dentro do recinto do templo. Lucas explica no livro de Atos que Paulo teria sido visto nas ruas de Jerusalém em companhia de Trófimo, o Efésio, que de fato era um gentio. Mas na verdade Paulo nunca trouxe ninguém para dentro, nenhum gentio para dentro do templo. E a questão mais importante é: se Lucas se dá o trabalho de ficar dando explicaçõezinhas sobre com quem Paulo andava, que ele era gentio, né, por que será que ele não revelou que ele mesmo seria um gentio? Ele estaria tentando esconder sua verdadeira identidade? Não existe nenhum relato dizendo que Paulo estava acompanhado por um gentio.
Por que não existe esse relato? Se aquelas pessoas que acusaram Paulo de levar gentios para dentro do templo tivessem visto Lucas lá também, por que elas não trouxeram isso? Por que Lucas é excluído dessa acusação? Ele deveria ter sido acusado também de ter estado com Paulo dentro do templo. Por que eles não o incluíram nessa acusação? Na verdade, o fato de Lucas não ter sido mencionado na acusação é uma forte indicação de que ele não era um gentio. Outro argumento em defesa da ideia de que Lucas era judeu foi o fato dele demonstrar um conhecimento íntimo do templo, mais do que qualquer outro escritor dos evangelhos. Se Lucas fosse gentio, como teria uma compreensão tão clara do funcionamento do templo, onde nenhum gentio tinha permissão para ir? Gente, pensa bem, como um não-judeu poderia saber dos detalhes da seleção rotativa dos sacerdotes levíticos para o serviço de acordo com suas famílias? Isso está lá citado. Como poderia ter feito uma descrição tão vívida da tradição judaica de se dar o nome da criança somente após a sua circuncisão? Isso é uma tradição judaica milenar e Lucas saber dessa minúcia é uma forte indicação de que ele era judeu. Ora, ele descreveu também sobre a posição do sacerdote diante do altar de incenso, onde o anjo apareceu a Zacarias, pai de João Batista. Seu relato pode inclusive nos levar a especular de que Lucas talvez poderia ter sido um levita. Outro ponto interessante é avaliar a tradicional crença que afirma que Lucas teria escrito seus relatos em grego. Será que Lucas iria escrever em grego um documento religioso tão relevante para um sumo sacerdote? Essa é uma pergunta intrigante, pois por que ele iria escrever para a maior autoridade religiosa do judaísmo da época em uma língua diferente do hebraico ou aramaico? Diante das evidências de que ambos teriam sido judeus religiosos, cuja língua era o hebraico e aramaico, por que o evangelista iria escrever um livro para o seu conterrâneo numa língua considerada por ambos como sendo inapropriada para se discorrer sobre assuntos sagrados? Está muito claro que mesmo os judeus mais cultos não se sentiam confortáveis com a língua grega. Transformar Teófilo em um gentio misterioso e ensinar que o Evangelho de Lucas teria sido escrito em grego por um gentio e numa época bem tardia, favorece a crença de que esse livro é literatura cristã e não judaica. Dessa maneira, um livro escrito de judeu para judeu, no contexto do judaísmo, é transformado em um livro cristão, ainda que naquela época o cristianismo nem existia. Para finalizar, percebemos que a desconcertante descoberta do túmulo de Joana em 1984 e todas as evidências bíblicas não revolucionaram a forma de pensar e nem gerou manchete no mundo religioso, pois tradições consolidadas são difíceis de enterrar e teologias desejadas passam a ter força de verdade, ainda que as evidências apontem em outra direção. É hora de corrigirmos todo desvio de rota e avançarmos em direção ao alvo. Espero que esses argumentos possam te fazer refletir. Existiriam conceitos enraizados em sua mente que são simplesmente uma construção frágil da imaginação? Será que existiriam coisas que você deve questionar e descobrir se são verdade ou não? Deixo essa pergunta para vocês refletirem. Lehi Traot.